Galera, bora conversar um pouquinho agora sobre semiologia neurológica. O detalhe é que na tua prova de multimídia pode aparecer imagens ou vídeos com a banca demonstrando a realização desse exame físico. Na maioria das vezes, o objetivo da banca vai ser recapitular os teus conceitos teóricos. Então, ela quer saber, se você está diante de uma marcha atáxica, por exemplo, ela quer que você lembre que isso deve ser topografia de cerebelo. Você está vendo um sinal meníngeo, ela quer que tu lembre que isso deve estar associado a algum tipo de irritação meníngea, por uma meningite, por um HSA, por exemplo. Então, criar esse vínculo é sempre muito importante, tá? Quando a gente está falando de semiologia neurológica, de exame físico neurológico, é sempre muito importante que a gente sistematize, que monte uma sequência de realização. E a sequência varia de cada um. Dá para começar, por exemplo, seguindo um padrão, então, vou avaliar as funções corticais superiores, depois eu avalio a motricidade, depois eu avalio a sensibilidade, depois os reflexos, a coordenação, o equilíbrio, a marcha, os sinais meníngeos. A gente pode estabelecer a forma como a gente quer examinar. Eu tinha professores que gostavam de examinar, por exemplo, fazer tudo que o paciente tem que ser feito com ele sentado, depois tudo que tem que ser feito com ele em pé, depois tudo que tem que ser feito com ele deitado. Essa era a maneira que eles encontraram de sistematizar. Então, a minha dica é, não precisa seguir a ordem que a gente vai propor aqui, o importante é que você sistematize. Vamos começar pela avaliação cortical superior. Então, antes de mais nada, a gente tem que avaliar o nível de consciência. A gente analisa esse nível de consciência de diversas maneiras. Então, a avaliação das funções corticais superiores, ela pode ser subjetiva, por exemplo, com vocês conversando com o paciente de vocês e checando se a atenção está preservada, se ele sabe contar a própria história, se ele estabelece algum contato visual, se ele obedece comandos. Da mesma forma, vocês podem fazer uma avaliação mais objetiva, seja vendo se o paciente tem uma atenção básica preservada, tipo, manda ele contar de 1 até 10, ou vendo se ele tem uma atenção sustentada, pedir para o paciente contar de 1 até 10, mas de ordem inversa, em ordem decrescente. E tem um teste muito bem padronizado, que a gente usa no score para avaliação de delírio em ambiente de terapia intensiva, o CAN-ICU, e a gente pode avaliar a atenção desse meu paciente através do teste da Casablanca. A gente soletra as letras de Casablanca e pede para o paciente apertar a tua mão todas as vezes que ele ouve a palavra A. Mais 2 erros ou mais mostra que o teu paciente não está com a atenção preservada. Esse teste é muito utilizado, como eu falei, para a gente avaliar delírio. Mas existem métodos mais objetivos de eu avaliar as funções corticais superiores também, mais precisamente de avaliar o nível de consciência do meu paciente. E o primeiro teste que a gente fala é o Glasgow. Quando a gente está falando de Glasgow, a gente sempre olha o que o meu paciente está tendo em relação à abertura ocular, a resposta verbal e a resposta motora. É sempre a melhor resposta esperada para o meu paciente. Por quê? Se meu paciente está hemiplégico à direita, por exemplo, a resposta motora à esquerda vai estar preservada, mas à direita não. E eu não vou colocar como ausente, eu vou colocar como a resposta motora à esquerda preservada. Então, é sempre a melhor resposta motora. A avaliação é sempre feita espontâneo, então abertura ocular espontânea, ou quando eu solicito, ou quando eu faço um estímulo doloroso, um estímulo tátil, ou pode estar ausente. Então, abertura ocular espontânea, 4 pontos, comando verbal, perde 1 ponto, 3, estímulo doloroso, perde 2 pontos, 2, e abertura ocular ausente, 1 ponto. A princípio, a escala de Glasgow, ela vai de um mínimo de 3 até um máximo de 15. Não tem como ir para qualquer prova de residência sem ter decorado a escala de Como de Glasgow. O estímulo doloroso, ele pode ser sempre feito em algumas topografias mais específicas. Então, a gente pode pressionar a região supraorbitária ou o leito unguial, como está aqui, ó, na segunda figura do paciente, ou até o trapézio. E é sempre importante fazer o estímulo bilateralmente e nos 4 membros, porque a gente tem que considerar a melhor resposta. E esse paciente pode ter um déficit focal e a gente está deturpando a nossa resposta, tá? Desde a última atualização do ATLS, eles estenderam a avaliação do Glasgow. Agora o Glasgow pode ir de 1
a 15. São os mesmos critérios avaliados anteriormente, de 4 pontos, 5 pontos e 6 pontos na resposta motora, mas o paciente pode perder mais pontos dependendo da resposta pupilar. Então, se o paciente tem um reflexo pupilar, quando a gente coloca luz nos olhos dele, ausente, ele perde 2 pontos. Ficaria com Glasgow de 1. Se o paciente tem uma resposta unilateral ao reflexo, à exposição luminosa, ele perderia 1 ponto, ficaria com Glasgow de 2, vamos considerar que ele já estava com Glasgow de 3, né? E se o paciente tem uma resposta fotomotora bilateral consensual, ele não perde nenhum ponto, o Glasgow dele continuaria em 3 se tivesse todo o restante ausente, né? Quando eu vou saber que a banca está explorando a minha pupila? Quando ela te falar, de acordo com a nova avaliação de Glasgow e considerando o critério pupilar, vamos avaliar o Glasgow do meu paciente como? Aí você leva em consideração esses dados. Caso contrário, Glasgow clássico é de 3 a 15, beleza? Bom, fiz a avaliação cortical superior do meu paciente, vamos para a motricidade. Quando a gente está avaliando a motricidade, a gente pode avaliar sempre com manobras deficitárias, então eu posiciono o meu paciente e peço para ele manter o membro, seja membros superiores ou membros inferiores, naquela posição. A manobra deficitária, ela exige que o meu paciente vença minimamente a força da gravidade. Mas a forma como o membro está caindo também é importante. Por exemplo, a manobra deficitária dos membros superiores, ela deve ser feita com os braços estendidos, pedindo para o paciente deixar a mão para cima por pelo menos 2 minutos, em posição supina, né? Se a minha queda for relacionada a um desvio pronador, ou seja, o meu paciente rotaciona o membro e depois cai, isso sugere uma lesão piramidal, uma lesão cortical superior, uma lesão de neurônio motor superior, de primeiro neurônio motor. Agora, se a queda é assim, sem a rotação, respondendo à gravidade, digamos assim, as causas podem ser mais diversas, desde uma queda factícia até uma doença orgânica, por exemplo, uma doença muscular, uma doença da junção neuromuscular, mas a fraqueza não é justificada por acometimento de primeiro neurônio motor. A gente tem as mesmas manobras deficitárias dos membros inferiores, que a gente chama de manobra de Mingazzini. Nessa manobra, a gente deixa o paciente com decúbito dorsal e orienta que ele levante a perna, dobrando, flexionando o quadril, mantendo a coxa, o joelho e o tornozelo flexionados a 90 graus, também por 2 minutos. Se os membros caem, sugere fraqueza daquele lado ipsilateral. Mas além dessa avaliação de manobra deficitária, eu posso fazer uma avaliação através de manobras de oposição. Manobra de oposição, eu consigo testar músculo por músculo. Então, peço para o meu paciente apertar, por exemplo. Peço para o meu paciente levantar o braço. Assim, a gente consegue topografar especificamente qual músculo acometido. Lembra que em doenças de neurônio motor superior, geralmente vou ter uma lesão mais extensa. Então, pegando o hemicorpo, por exemplo. Mas essa não é a realidade de uma lesão de nervo periférico ou de neurônio motor inferior. Eu não vou ter essa topografia tão estendida. O paciente pode ter um déficit só no músculo deltoide, por exemplo, sem contar nas fraquezas associadas a distúrbios musculares, né? A gente pode graduar sempre a minha força, então eu posso classificar ela em plegia, quando não tem nenhuma força, ou grau 5, quando está tudo normal. De 5 até 0, a gente vai determinar níveis diferentes de paresia. Mas no 4, o paciente consegue vencer a resistência, ainda que ele não tenha uma força totalmente preservada, especialmente comparado ao lado contralateral, mas ele consegue vencer a resistência do examinador. Na força grau 3, ele vence a gravidade, mas não vence a resistência. Então, ele vence a gravidade, mas não consegue vencer a resistência. Na força grau 2, ele nem vence a gravidade, ele só movimenta no plano. E na força grau 1, ele não chega a movimentar, mas a gente percebe contratura muscular, palpando ou visual mesmo. E no 0 está ausente, não tem nem contratura muscular. Além disso, a gente vai topografar também por lados. Então, o paciente pode ter uma hemiparesia, por exemplo, quando metade de um corpo é afetado,
Ou monoparesia, quando ele tem comprometimento da força em um membro só. Ou diparesia, quando ele tem fraqueza nos 2 membros superiores, ou nos 2 membros inferiores, por exemplo, ou nos 2 lados do rosto, quando é bilateral. E paraparesia, quando a gente tem fraqueza de ambos os membros inferiores. Tetraparesia, quando a gente tem fraqueza dos 4 membros. Foi? A manobra de oposição vai me ajudar a topografar exatamente o músculo acometido. Ou uma lesão de neurônio motor inferior. Por exemplo, se a gente tiver uma hérnia de disco comprimindo na altura de L3, L4, L5, eu vou ter alguns músculos afetados, não todos do membro inferior, entendeu? Bora! Além disso, ainda na avaliação de musculatura, de motricidade, a gente pode avaliar o tônus muscular. O tônus muscular, ele pode ser examinado desde a inspeção até a palpação ou mesmo fazendo a movimentação passiva dos grupamentos musculares. As hipotonias, geralmente elas estão associadas com lesão de neurônio motor inferior. Agora, as hipertonias, elas estão muito mais associadas com lesão de neurônio motor superior, como é o caso desse paciente, com membro superior em flexão hipertônico. É difícil a gente realizar uma movimentação passiva. Mesmo com a gente tentando, mesmo sem a intenção do meu paciente, ele tem uma resistência significativa. E o grau dessa resistência que a gente está avaliando na avaliação passiva vai me dizer se está hipotônico, ou seja, não tem resistência nenhuma, mesmo que eu mande meu paciente exercer uma resistência, ou hipertônico, quando tem muita resistência, mesmo com o meu paciente tentando relaxar. E na avaliação do tônus eu tenho características específicas, eu tenho sinais específicos que são importantes de vocês reconhecerem. Existe o sinal da roda denteada e o sinal do canivete. O sinal da roda denteada, ele é observado num contexto de hipertonia plástica ou rigidez que é típica do parkinsonismo. A gente tem sempre uma resistência no estiramento muscular que é intercalado com períodos de facilitação, ou seja, que eu consiga progredir. Eu tenho dificuldade, consigo, tenho dificuldade, consigo, tenho dificuldade, consigo. Então, fica um movimento assim, ó, estilo roda denteada, como uma engrenagem que não está funcionando. Ele abre de pouquinho em pouquinho. Agora, no sinal do canivete, ela é característica de uma hipertonia elástica, também relacionado com o contexto de espasticidade e é característico de uma lesão piramidal, uma lesão de neurônio motor superior. Nesse contexto, eu tenho muita resistência muscular no início do movimento, mas que cessa depois. Então, por exemplo, o paciente está lá fletido, eu tenho dificuldade de abrir o braço, mas depois ele vai. Eu tenho dificuldade de iniciar o movimento, mas depois ele vai. É característica de lesão piramidal, diferente da roda denteada, que é característico do contexto de parkinsonismo. E lembra que o parkinsonismo não aparece só no paciente que tem Parkinson, né? Outra coisa que a gente vai avaliar no meu exame físico, depois da motricidade, é a presença de reflexos. Eu tenho reflexos profundos e reflexos superficiais. Os reflexos profundos, eles vão ser avaliados pelo estiramento rápido de um tendão muscular, causado pela percussão do mesmo. Existem inúmeros tipos de martelinho e várias topografias que a gente pode martelar, né? Então, eu posso avaliar o músculo do tríceps, eu posso fazer avaliação de bíceps, a gente pode fazer a avaliação patelar, avaliação de tendão de aquileu, mas a gente tem inúmeras outras topografias que a gente pode tá avaliando, mas que são muito mais específicas, que geralmente só o pessoal da neurologia acaba fazendo mesmo. Os mais clássicos são tríceps, bíceps, patelar e aquileu. Geralmente, o paciente tem que ser mantido bem relaxado e o examinador deve comparar a resposta de um lado com o outro, sempre observando a simetria. Ele vai avaliar a amplitude, velocidade, latência, ou seja, o período de refratariedade depois que a gente dá um estímulo até eu conseguir desencadear outro, e também vai avaliar o contexto da área reflexógena. Então, se ela está aumentada ou se ela está mais localizada. A minha hiperreflexia, ela é característica de lesão de neurônio motor superior, de primeiro neurônio motor. Enquanto a hiporreflexia, ela está associada à lesão de segundo neurônio motor. A hiporreflexia ou arreflexia, ela refere a uma lesão de segundo neurônio motor. Então, uma lesão
raquimedular, por exemplo. Enquanto um AVC, o que eu espero, especialmente no quadro inicial, é que meu paciente tenha uma hiperreflexia, aquele reflexo aumentado. Além do reflexo profundo, a gente tem reflexo superficial. O principal reflexo superficial que a gente usa na prova é o reflexo cutâneo plantar. Ele é um reflexo nociceptivo, então tátil, e doloroso. A gente realiza um estímulo com algum objeto com a ponta romba, pode ser a espátula para baixador de língua, por exemplo. E a gente passa essa ponta romba na borda lateral da planta do pé por 3 a 5 segundos com uma força moderada. Quando existe flexão dos meus dedos, eu considero que está normal. Agora, se existe uma extensão, uma dorsiflexão do hálux, a gente considera que o sinal de Babinski está presente. O sinal de Babinski, ele é característico de uma lesão de neurônio motor superior. Lembra que esse reflexo cutâneo plantar em extensão, ou seja, o patológico, ele é fisiológico em crianças até mais ou menos 2 anos, mas no adulto ele é patológico e ele reflete uma lesão de neurônio motor superior. Depois de avaliada a motricidade, reflexo, a gente vai para a sensibilidade também. Na sensibilidade, a gente pode avaliar a sensibilidade térmica, tátil, dolorosa. A gente pode usar inúmeros equipamentos para fazer isso. Então, por exemplo, se eu quero avaliar a sensibilidade térmica, existem objetos específicos para eu colocar algo frio e algo quente do outro lado. A sensibilidade tátil, a gente pode usar estesiômetro, que são como se fossem filamentos de graus diferentes, de espessuras diferentes, que servem para causar tipos de pressões diferentes na pele para o paciente identificar. A gente pode fazer um estímulo doloroso também, ou passar até mesmo uma gaze, um algodão, para testar a sensibilidade daquela topografia. Sempre que a gente quer testar dor, a gente tem que utilizar objetos pontiagudos, mas nunca perfurantes, não é pra gente sair machucando ninguém, tá? É só pra gente produzir o estímulo da dor mesmo naquele paciente. Um bom método para a gente usar é quebrar a espátula, o abaixador de língua mesmo, e aí ele fica pontiagudo, tá? A temperatura a gente vai avaliar quando eu tenho dúvida sobre a dor. Por quê? Porque a temperatura, ela segue a mesma via do estímulo doloroso. Então, se eu tenho estímulo doloroso, não é para eu ter perdido o estímulo à temperatura, tá? Eu tenho que perder ou manter todos os dois. Uma característica que é importante é que, de novo, a gente pode atingir dermátomos, então áreas específicas de nervos superficiais, nervos cutâneos, mas a gente pode ter topografias específicas, por exemplo, a parestesia ou diminuição da sensibilidade em luva, em bota. Então, a gente sempre vai sentindo a sensibilidade da periferia para a região mais proximal. A gente tem ainda a palestesia, que pode ser avaliada através de um diapasão, e aí a gente consegue identificar a sensibilidade vibratória do meu paciente. E tem a artrestesia, que é uma noção de posição segmentar do corpo. Geralmente é uma sensibilidade muito mais profunda e muito mais difícil de perder. Quando o paciente tem comprometimento significativo da sensibilidade profunda, como a artrestesia, por exemplo, a gente espera que ele também tenha uma ataxia sensitiva e isso faz com que ele tenha uma marcha atáxica, uma marcha mais alargada que compromete essa coordenação do meu paciente. A artrestesia, ela pode ser avaliada muito para considerar a propriocepção também, a noção de posição segmentar. Então, a gente isola algumas articulações, por exemplo, do dedo, não encosta em outras regiões e pede para o paciente fechar os olhos. E aí, movimenta o dedo para cima e para baixo e pergunta se o paciente sabe identificar a posição que está. Então, eu mexo para cima e para baixo, para cima e para baixo, de repente eu posiciono em um e agora, tá para cima ou tá para baixo. Aquele paciente que tem comprometimento da artrestesia, a gente diz que ele tem hipoartrestesia ou anartrestesia, se ele não consegue identificar absolutamente nada. A minha sensibilidade também pode ser graduada, desde pouquinho, então anestesia, ou um aumento da minha sensibilidade, como hiperestesia, hiperalgesia. Eu posso ter paciente com sensibilidades vibratórias diferentes, como formigamento, por exemplo, como na parestesia.
O mais importante da gente saber é que a sensibilidade ela vai ser uma avaliação muito mais subjetiva. Então, meu objetivo é ajudar a topografar a minha lesão. Se o paciente tem a sensibilidade comprometida em um hemicorpo, por exemplo, vai falar mais a favor de uma lesão de sistema nervoso central. Agora, se o paciente tem uma lesão comprometida bilateral até uma linha, um dermátomo, vai falar muito mais a favor de uma lesão raquimedular. Esse que vai ser o nosso objetivo, tá? Bom, a gente também vai avaliar nesses pacientes a coordenação. A coordenação ela pode ser testada por vários testes, assim. Um deles é o índex naso ou índex examinador. Então, vai do nariz até o dedo do examinador ou índex naso, assim, com o olhinho fechado. Olha eu me testando aqui, né? Vai que faça alguma besteira. O objetivo é a gente ver se ele vai retinho, como no primeiro caso, ou se ele tem alguma decomposição de movimento, que nesse caso vai falar a favor de uma ataxia cerebelar. Nesse momento, a gente também consegue perceber alguns tremores, então um tremor de intenção que o paciente ele vai e quando chega lá perto ele não consegue palpar, ou um tremor contínuo, que ele vai desde o início do movimento tendo aquele tremor presente. Outra forma da gente testar a coordenação também é através da diadococinesia, que a gente pede para o paciente fazer movimentos rápidos, então trocar de um dedo para o outro ou bater em prona supina na própria perna. Se o paciente tem algum comprometimento de diadococinesia, a gente diz que tem uma disdiadococinesia. E se está tudo bem, é eudiadococinesia. Também vai falar mais a favor de lesões cerebelares, para comprometimento de coordenação. E a gente também pode testar a coordenação dos membros inferiores através do teste de calcanhar-joelho, que eu peço para o paciente ir com o calcanhar do pé até o meu joelho. E da mesma forma, eu percebo se ele tem essa coordenação ou se ele vai decompondo o movimento, se ele se perde nesse sentido. Depois disso, a gente vai poder avaliar meu paciente do ponto de vista de marcha, de equilíbrio. Eu tenho uma avaliação de equilíbrio estático, então eu peço para o meu paciente ficar parado, como teste de Romberg, eu peço para ele unir os dois pés, unir o braço ao corpo, e aí a gente pode intensificar, né, sensibilizar a minha manobra de Romberg, pedindo para ele cruzar os braços e manter o olho fechado. E eu percebo se tem alguma queda para frente ou para trás, ou para as laterais, né? Mas eu tenho como avaliar o equilíbrio de marcha também, onde eu peço para o meu paciente caminhar. E existem algumas marchas específicas que a banca pode te trazer como um vídeo. Por exemplo, a marcha isquêmica, a marcha relacionada a AVC ou a lesões de sistema nervoso central de maneira geral, tá? Mas o mais clássico é AVC. O esperado é que meu paciente tenha um membro superior fletido e um membro inferior em extensão, esticadão. Então, ele faz movimentos redondos do membro inferior, porque como ele não dobra, como ele não flete, para ele conseguir dar o passo, ele faz a base alargada. Então, ele anda assim e faz o membro hemiparético assim. Assim, o membro hemiparético assim. E o membro superior fica em flexão, hipertônico, tá? Depois a gente tem também a marcha atáxica. A marcha atáxica, ela é muito característica de pacientes com problema de coordenação, com problemas cerebelares, por exemplo. Geralmente, o meu paciente tem a base mais alargada, porque ele tem dificuldade de manter o equilíbrio. A marcha, ela também pode ser apresentada de outros jeitos. Por exemplo, a banca pode trazer um paciente que tem o corpo mais inclinado para frente, olhar direcionado para o chão, uma face triste e um movimento de braço como se estivesse contando moedas, que é típico da marcha parkinsoniana. E tem também aquele paciente com o pé caído, que ele anda arrastando o pé, tá? Geralmente é lesão de nervo fibular, por exemplo, lesões mais periféricas que causam isso. Bom, e aí a gente chega nos nossos pares cranianos. Os pares cranianos eu posso avaliar de diversas maneiras, mas eu tenho que inicialmente lembrar qual par craniano faz cada coisa. Então, primeiro de tudo, primeiro par craniano, nervo olfatório, eu vou pedir para o paciente sentir cheiro. Se ele me diz se está sentindo ou não, geralmente odores simples, tipo café. Depois eu tenho o nervo óptico. O nervo óptico a gente pode avaliar a acuidade visual, então pelo teste, pelo cartão de Snellen, por exemplo, ou cartão de Rosenbaum, vai te ajudar mais
em identificar déficits visuais para longe, outro mais para perto, mas isso não vem ao caso. O que é importante é a gente saber que o teste de Snellen vai me ajudar a avaliar a acuidade visual e eu também posso avaliar a campimetria visual do meu paciente. Geralmente a gente se põe numa distância de cerca de 1 metro para o paciente, se posiciona na frente dele, na mesma altura e orienta que o paciente cubra um dos olhos. E a gente também vai cobrir o olho oposto, o olho que está de frente para o que ele está cobrindo. Então, se ele está cobrindo o esquerdo, a gente vai cobrir o nosso direito. E a gente vai fazer movimentos com o meu dedo em diversas posições e eu vou pedir para o meu paciente dizer o que eu estou fazendo. Está mexendo ou está parado? Quantos dedos tem aqui? Comparando com a nossa campimetria. O problema é que se a campimetria do médico está errada, a do paciente também vai ser como se tivesse, né? Lembra que a campimetria, ela vai ser importante para eu avaliar questões de hemianopsia, se eu estou tendo comprometimento de visão nasal ou de visão temporal. Ainda nos pares cranianos, vai ser muito importante que a gente avalie o reflexo fotomotor direto e consensual. Então, lembra que para o reflexo fotomotor eu preciso do segundo e do terceiro par, porque é o terceiro par, meu parasimpático, que vai fazer a contratura pupilar quando eu coloco luz. Então, quando eu coloco luz no olho esquerdo, por exemplo, eu ativo o meu segundo par craniano, que recebe esse foco luminoso, e vai ser o terceiro par craniano bilateral, que vai promover essa contratura pupilar. Se eu tenho contratura, por exemplo, eu coloco a luz nesse olho e os dois contraem, significa que o segundo e o terceiro par estão íntegros. Mas se eu coloco a luz nesse olho e não tem contração, nem ipsi nem contralateral, mas eu coloco nesse olho e eu tenho contração ipsi e contralateral, mostra que o segundo par está defeituoso nesse olho, mas o meu terceiro par não. Agora, se eu coloco a luz aqui, coloco a luz e eu tenho um reflexo contralateral de fechamento da pupila, coloco a luz aqui e eu não observo nenhum reflexo para esse lado, mostra que é o terceiro par que está acometido nesse olho. Então, é muito importante a gente avaliar sempre o reflexo fotomotor e fazer a avaliação de fundo de olho nesses pacientes. A fundoscopia, o nosso principal objetivo vai ser evidenciar um edema de papila. Edema de papila é quando a papila está toda borrada. Se eu não enxergo nada, tem edema de papila, lembra de achados, né, causas de hipertensão craniana. Depois a gente vai pular para o terceiro, quarto e sexto par, que são responsáveis pela motricidade ocular. Lembra que o terceiro par, ele é parasimpático, ele também faz o fechamento da pupila, a miose da pupila. Mas eles são responsáveis por outros movimentos. Então, o sexto par, ele é o nervo abducente. Ele promove a abertura do olhar. Abducente. É ele que abre, que ele movimenta o músculo lateral. O terceiro par é o músculo reto medial, tá? Ele faz a intrusão ocular, faz o nosso olhinho virar para dentro. O troclear, o quarto par, ele é muito difícil de ser percebido o déficit dele. Ele faz uma pequena rotação invertida. Geralmente a gente observa ele com testes mais específicos de cobertura de um olho, observar discreta movimentação do outro olho, tá? Mas a gente não precisa se preocupar. Em geral, ele é menos relevante, assim. O que eu vou ver é que pode acontecer um estrabismo em contexto de lesão de sexto ou de terceiro par. A lesão do quarto par vai ser mais difícil de ser percebida, tá? Bom, a gente falou dos nervos da musculatura ocular. Agora é importante que a gente volte no quinto par, o nervo trigêmeo. O nervo trigêmeo ele vai ser responsável pela sensibilidade da face e também pela musculatura da mastigação. Então, a gente pode ver fraqueza do músculo masseter. A sensibilidade vai ser testada igual ao restante do corpo, mas agora no meu rosto. Enquanto o nervo facial, ele vai ser responsável pela motricidade facial. Essa motricidade facial vai ser muito importante que a gente avalie o tipo de comprometimento que ela está apresentando. Quando eu tenho comprometimento de toda a força de uma hemiface, isso sugere um acometimento de nervo facial periférico, porque é ele que vai inervar todo o meu rosto ipsilateral. Quando eu polpo a testa, ou seja, eu tenho uma paralisia só do andar inferior, isso me sugere um acometimento central. Por quê?
quando eu tenho uma lesão, a minha testa, ela é inervada pelos dois hemisférios, a motricidade da minha testa. Então, quando eu tenho uma lesão à direita, eu ainda tenho o hemisfério esquerdo inervando a minha testa. Quando eu tenho uma lesão à esquerda, eu ainda tenho o meu hemisfério direito inervando a minha testa. Agora, quando eu tenho uma lesão de nervo facial, a via final que vai chegar para cada um dos lados é que foi comprometida, a via ipsilateral. Por isso que eu afeto o meu rosto inteiro, e isso é bem característico de cair na tua prova. Sempre pensa assim, uma lesão central é mais grave, então eu esperaria que tivesse acometendo todo o rosto, mas a vida é uma caixinha de surpresas. Numa lesão central, que é mais grave, eu tenho um quadro facial mais brando, eu só pego o terço inferior. A paralisia facial assusta horrores. Meu Deus, tô com o rosto inteiro parado, deve ser um câncer. Não, é só uma paralisia de nervo periférico. Pode até ser uma compressão por tumor, mas a gente não vai pensar nisso, tá? Vou pensar que no acometimento de face periférica, no acometimento de nervo facial do ponto de vista periférico, o quadro mais comum é a paralisia de Bell mesmo. Bom, a gente tem ainda depois o oitavo par, o nervo vestíbulo-coclear. No nervo vestíbulo-coclear, a gente vai avaliar tanto a parte auditiva quanto a avaliação de equilíbrio. Então, procura, por exemplo, a presença de nistagmos horizontais, nistagmos verticais. Avalia no nistagmo se ele é oscilatório, rítmico, repetitivo ou não, se ele para ou se ele continua sempre batendo, se ele não tem um período de latência, se ele é uni ou multidirecional. Quando ele é multidirecional, quando ele não tem um período de latência, quando ele costuma ser mais vertical, ele tende a ser mais compatível com um quadro de origem central. A gente também tem o nono par, ou nervo glossofaríngeo, o 10º par, o nervo vago. Todos eles a gente vai avaliar através da fala e da avaliação do palato, pedindo para o paciente abrir a boca, pedindo para ele dizer A e ver se não tem nenhuma assimetria do meu palato ou nenhum comprometimento da fala. Depois a gente tem o 11º par, o nervo acessório, que vai ser responsável pela inervação do trapézio e do esternocleidomastoide, então a gente pode testar com força de oposição a esses músculos, e o nervo hipoglosso, que a gente vai avaliar se tem alguma retração da língua. Lembra que o meu nervo hipoglosso, ele é responsável pela força. Então, se eu tenho, por exemplo, um comprometimento do nervo hipoglosso à direita, ele é periférico. Se eu tenho comprometimento do nervo hipoglosso à direita, o que eu espero é uma atrofia da minha língua à direita. A minha língua direita atrofiada, ela não vai conseguir empurrar a língua para frente. Então, a minha língua esquerda, que tá tudo bem, não a língua esquerda, né? O meu lado da língua esquerda, que tá tudo bem, acaba empurrando a minha língua direita. Então, eu tenho desvio da língua a partir do momento que eu tenho uma lesão à direita. Beleza? Fechou pares cranianos. A gente vai para o último objetivo do nosso teste, que são a avaliação de sinais meníngeos. Os sinais meníngeos, como o próprio nome sugere, serve para a gente avaliar se tem alguma irritação meníngea. O clássico para irritação meníngea é meningite ou meningoencefalite, mas a gente não pode esquecer da hemorragia subaracnoide. É sempre importante lembrar que essa é uma apresentação tardia. Então, eu não descarto o meu quadro clínico se o paciente não tem sinal meníngeo positivo, apesar de, geralmente, a banca trazer pra gente que tá positivo, tá? Eu vou observar a rigidez de nuca, então uma dor ou dificuldade de flexão passiva da minha cabeça, não é ativa, eu não peço para o paciente mesmo fazer, porque daí eu estou avaliando a musculatura dele e não a parte meníngea mesmo. E eu posso ter alguns sinais, os mais clássicos, o sinal de Brudzinski, que eu levanto a cabeça do meu paciente, a flexão cervical leva a uma flexão do quadril e dos joelhos, do membro inferior, e o sinal de Kernig, que com o paciente deitado, a gente levanta, a gente flete o quadril, flete a coxa sobre o abdômen e o paciente também não consegue fazer esse movimento completamente. Ó, a partir do momento que a gente deitou o paciente, fletiu a coxa, fletiu a perna e agora eu tento esticar a minha perna e o paciente não tolera por dor dorsal mesmo, tá? Lembra que o Laseg a gente também pode usar nesse contexto. O Laseg a gente sobe a perna já toda esticada, mas o Laseg ele vai ser mais sugestivo para acometimento lombar mesmo. Ele no sinal meníngeo, no sinal de irritação meníngea, ele vai estar positivo bilateralmente, não indica nenhuma lateralidade. É mais acometimento da meninge mesmo. Beleza?
A gente continua com as outras aulas.